Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje vamos aprender a confeccionar esse porta-papel higiênico, ó. Todo confeccionado em fio de malha. Olha o detalhe do ponto que nós vamos fazer aqui, tá? Internamente, ele também tem um ótimo acabamento, olha, tá? Então, para confeccionar esse porta-papel higiênico, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar do fio de malha. Esse fio de malha que eu tô usando é um fio de 2,5 milímetros, tá? Vou usar para a confecção dele uma agulha de 8 milímetros. Vou precisar de uma agulha de arremate, tesoura e fita métrica. Vamos iniciar o nosso trabalho? Vou soltar um pouco aqui o meu fio, tá? Que fica melhor, como eu já disse em outros vídeos aí pra vocês. O fio solto fica melhor. Para iniciar, nós vamos fazer um anel mágico, tá? Então, eu vou fazer o anel mágico. E aqui, vou dar a minha primeira laçada aqui. Essa é a minha primeira laçada do meu anel mágico. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos dentro desse anel. Então, esse aqui vai ser o primeiro, tá? E agora, eu vou fazer mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, contando com o primeiro ponto que nós fizemos, a gente vai ter um total de 6 pontos dentro do anel mágico, tá? Então, eu fiz a minha primeira laçada e depois fiz mais 5 pontos baixos. Agora, eu vou fechar aqui essa minha laçada. Então, eu venho aqui nessa primeira correntinha aqui de cima, ó. Essa primeira. Vou introduzir a minha agulha de trás pra frente. Vou pegar essa laçada aqui e levar lá pra trás. Levei lá pra trás. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio daquele primeiro ponto que nós fizemos do anel mágico, tá? Ele tem que sair aqui atrás, também pegando o meio, ó. Tá? Peraí que não pegou. Olha, ele tem que sair aqui atrás, no meio do meu ponto. Vou pegar essa laçada aqui que eu levei lá pra trás, vou ajustar ela um pouco, ó, ajustei ela um pouco. Vou pegar o fio aqui, ó, que vem do rolo e laçar, ó. Trazer essa laçada, laçar ele e trazer aqui pra frente, ó. Trouxe aqui pra frente, vou colocar a laçada na agulha, ficando com 2, ajusta aí. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo da minha segunda carreira. Fiz o meu primeiro ponto baixo, tá? E agora, aqui, esse meinho aqui, ó, que ficou vazado, olha, a gente vai fechar depois, tá? Depois a gente fecha o anel mágico, puxa a laçada aqui do anel mágico e fecha. Agora pode deixar desse jeito. Então, aqui, a segunda carreira, ela vai ser uma carreira totalmente só de aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto, tá? Então, aqui eu já fiz o meu primeiro. Fiz o meu primeiro, vou vir aqui e fazer o meu segundo ponto, que seria o meu ponto de aumento aqui, ó. Então, eu fiz aqui, tenho aqui 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou aqui no próximo ponto, ó, vou introduzir a agulha no meio. Aqui atrás também tem que sair no meio, ó. Tem uma laçada desse lado e uma desse. Vou laçar o fio e fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto. Vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixo. Então, em cada pontinho aqui, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, toda essa carreira é uma carreira de aumentos.
Então, eu tinha, na minha primeira carreira, eu tinha 6 pontos. Eu tenho que terminar essa carreira agora com 12 pontos, tá? Sempre aqui, olha, aqui o meinho do meu ponto que eu fiz na carreira anterior, ó. Fiz aqui, introduzir a minha agulha aqui no meio, e ela tem que sair aqui atrás também no meio, olha. Vou fazer agora um ponto baixo e o aumento. Então, em cada ponto, eu vou fazer um aumento. Venho no próximo, faço a mesma coisa. Faço um ponto baixo e um ponto de aumento. E assim, eu vou encerrar essa carreira tendo 12 pontos no mesmo ponto de base. Ou 12 pontos no total. Fiz aqui. Ó, vou fazer agora os meus últimos pontos. Ó. Então, essa segunda carreira foi uma carreira todinha de aumentos, tá? Vou agora fechar o meu anel mágico, ó, essa laçada aqui. Essa ponta aqui que nós temos do anel mágico, vou puxar ela para ela fechar aqui o fundinho do nosso trabalho, olha, tá? Podem puxar sem medo e depois nós vamos arrematar esse fio. Agora eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa primeira alcinha aqui da correntinha e levar essa laçada aqui para trás, ó. Levei essa laçada lá para trás. Ajusto ela porque ela não precisa ficar tão grande. Vou agora dar início à minha terceira carreira. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no primeiro ponto da nossa carreira anterior e introduzir a minha agulha no meio. Aqui, ó. No meio. As primeiras carreiras são um pouco mais difíceis, tá? Mas depois começa a ficar mais fácil. Fica mais apertadinho os pontos. Vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, trouxe a laçada aqui pra frente. Vou pegar a minha laçada aqui, ó, que eu não tinha deixado ela muito grande. Vou colocar ela na agulha. Ajusto aqui, ó, essa laçada aqui pra não ficar tão folgada, essa primeira. Ajusto o fio, ó. Então, os dois da mesma altura. Vou laçar o fio e fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, na primeira carreira, nós tínhamos 6 pontos, né? Contando com o primeiro ponto do nó inicial. Na segunda carreira, nós fizemos 6 aumentos, então a gente ficou com 12 pontos. Nessa próxima carreira, nós vamos intercalar os pontos. O que nós vamos fazer? Aqui eu fiz um ponto. E no próximo ponto aqui de base, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu faço um ponto sozinho e um ponto com aumento. Um ponto sozinho e um ponto com aumento. Até chegarmos aqui no final, tá? Então, eu vou fazer aqui uns pra vocês verem. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou vir aqui no meu segundo ponto e vou fazer um ponto baixo. E um ponto de aumento, ó. Fiz o meu primeiro. Vou introduzir a minha agulha na mesma base aqui dele e fazer o meu segundo ponto. Certo? Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto e o meu ponto com aumento. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, sozinho. E vou no próximo ponto e faço um ponto com aumento. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço aqui 2 pontos. Então, vocês vão intercalar aí, até o final dessa carreira, fazendo um ponto baixo e um ponto baixo com aumento. Então, assim, um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Vocês vão seguir essa sequência aqui até o final, tá bom? Vou fazer o meu e vocês façam o de vocês. Estou chegando aqui no final da minha terceira carreira. Então, se eu comecei com um ponto sozinho, eu tenho que terminar ela com
o meu aumento. Então, eu tô fazendo um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, então aqui no final eu tenho que terminar com um aumento, né? Terminei aqui, vou pegar e fechar essa carreira da mesma forma que fechei a anterior, vou introduzir a minha agulha de baixo aqui, ó, da primeira alcinha da correntinha, vou levar essa laçada lá pra trás. Ajusto o tamanho dessa laçada, porque ela não precisa ficar grande, tá? Ajusta ela. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no meio do primeiro ponto. No meio do primeiro ponto. Vou laçar o meu fio. Lacei o fio. Vou pegar essa laçada aqui, ó, e colocar ela na agulha. Ajusta aí o tamanho, ó, da laçada, pra ficar igual a altura dela, né? Laço o fio e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer... Aqui eu fiz, na última carreira, um ponto e um aumento. Aqui nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Só que nós vamos iniciar com o aumento, tá? Porque aqui a gente tem um ponto sozinho. Se eu fizer 2 pontos e um aumento, vai ficar aumento sobre aumento. E isso vai dar uma certa diferença, a nossa peça não vai ficar tão redonda. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, esse aqui já é o meu primeiro aumento. Então, eu fiz aqui 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou fazer agora 2 pontos sozinhos. Então, por toda essa carreira, vocês vão fazer 2 pontos e um ponto com aumento, ó. 2 pontos. 2 pontos sozinhos. Vou fazer agora um ponto de aumento, ó. Venho aqui e faço um aumento. Então, até o final dessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento, ó. Finalizei aqui, ó, esse aumento. Vou fazer agora 2 pontos. Faço aqui o meu primeiro ponto, o meu segundo e o meu aumento. Então, eu vou fazer o meu aqui, intercalando 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento, até o final dessa carreira aqui, tá? Eu faço aqui e vocês fazem aí. Então, eu estou chegando aqui, ó, no final aqui da minha quarta carreira, tá? E fazendo os meus 2 últimos pontos. Então, da mesma forma que na carreira anterior, se vocês começaram com um ponto sozinho e terminaram com aumento, nessa nós começamos com 2 pontos juntos e vamos terminar com 2 pontos sozinhos, tá? Então, vou aqui de novo, laçar aqui, ó. Levei a laçada lá pra trás, ajusta aí o tamanho da laçada, tá? Porque não precisa ficar grande. Vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto que a gente fez na carreira anterior. Vou laçar o meu fio. Vou pegar a minha laçada, colocar na agulha e fazer aqui o meu primeiro ponto alto, o meu primeiro ponto baixo. Agora, na quinta carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui nós fizemos 2 pontos e um aumento. Aqui nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, vamos lá. Esse é o primeiro. Vou fazer o meu segundo. Então, eu comecei aqui com um ponto sozinho, ó. Vou fazer o meu terceiro. E agora, eu vou fazer o meu aumento, ó. Então, por toda essa carreira aqui, a quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, tá? Aqui eu fiz 3 pontos e um aumento, vou seguir essa sequência aqui até o final. Estou chegando aqui, ó, no final dessa quinta carreira e fazendo o meu último ponto. Então, eu comecei com um ponto sozinho,
Fiz por toda a carreira 3 pontos em um aumento. Então, quando eu cheguei aqui, eu tenho que terminar com um aumento. Agora, antes de fecharmos aqui, nós vamos ver se já está do tamanho do nosso rolo de papel, tá? Então, peguem um rolo aí de papel de vocês e vejam se está na medida, ó. Vou colocar aqui em cima para vocês visualizarem melhor, ó. Viram? Por quê? É bom medir? Porque tem fios que são um pouco mais finos, ou eles têm uma elasticidade maior, ou você pode estar usando uma agulha de tamanho diferente. Então, assim, um fio nunca é igual ao outro. Então, pode haver diferença. Então, é sempre bom vocês medirem. Então, aqui eu fiz com 5 carreiras e foi o suficiente para atingir o tamanho que eu preciso, tá? Então, se vocês precisarem fazer mais carreiras, o que vocês podem fazer? É só seguir o aumento. Então, se aqui, nessa última carreira, nós fizemos 3 pontos em um aumento, na próxima serão 4 pontos em um aumento. E assim sucessivamente. Então, agora, nós vamos fechar essa carreira aqui, tá? Mas vamos ter que deixar igualzinho aqui, ó. Por toda a lateral aqui, nós temos as alcinhas da correntinha. Aqui, se eu levar esse fio lá pra trás, ó. Quando eu levo ele, né? Ele fica faltando aqui uma outra alcinha. Então, eu tenho que trazer essa alcinha pra cá. Então, eu deixo aí de um tamanho bom, né? Que dê pra vocês fazerem essa volta. Agora, olha, eu passei aqui, vou fazer de novo, ó. Eu vim com a minha agulha por baixo da primeira correntinha, vou levar essa laçada lá pra trás. Agora, eu tenho que pegar essa laçada e trazer pra cá pra me fazer o outro lado da correntinha. Então, eu vou introduzir aqui, ó, puxei a laçada, vou introduzir aqui, ó, onde tá saindo o fio, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, saindo aqui no meio, ó, dessa última correntinha. Vou pegar a laçada, engatar ela na agulha e trazer aqui pra baixo, ó. Fazendo assim, eu fico com um fechamento aqui igual por toda a parte, ó. Por toda a base, ficamos com um fechamento igual. Agora, nós vamos fazer aqui um acabamento com ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar essa laçada aqui e trazer aqui pra frente, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. No meio desses 2 últimos pontos aqui. E ela vai sair aqui do lado, ó. Onde tá essa alcinha. Vou pegar essa alcinha, engatar ela na agulha e trazer aqui. Pra frente aqui, do nosso trabalho. Fiz isso, o que nós vamos fazer agora? Por toda essa borda, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Então, eu vou engatar a laçada aqui na agulha. Vou vir aqui, ó, no próximo buraquinho que tem aqui, ó, entre os 2 pontos, introduzir a minha agulha, laçar o fio e passar pela laçada. Venho aqui, ó, entre os 2 pontos, ó. Introduzo a minha agulha, laço o fio e passo pela laçada. E assim, por toda essa volta, eu vou fazer pontos baixíssimos, ó. Fiz mais um, tá? E assim eu vou fazendo aqui e vocês façam aí. Estou chegando aqui, ó, no final, fazendo aqui o meu último ponto baixíssimo com essa agulha. E o que nós vamos fazer agora? Agora, precisamos fechar aqui essa corrente que fizemos aqui por toda a volta de ponto baixíssimos para que fique igual também. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui o meu fio, ó. Deixem aí uma medida mais ou menos de uns 10 centímetros. Cortar esse fio, vou puxar todinho ele aqui, ó, pra cima. E agora, nós vamos pegar e fazer esse acabamento aqui, ó.
Tá vendo que falta esse acabamento? Como que vamos fazer? Vou colocar aqui o fio na agulha. Eu vou vir aqui, ó, por baixo dessa primeira alcinha aqui que a gente tem. Vou passar o meu fio, ó, passar o meu fio e vou voltar com ele aqui aonde ele tá saindo, ó. Então, eu vou voltar com ele vai sair aqui, ó. Introduzo aqui a agulha no meio, tá? Tudo isso também, se vocês não tiverem essa agulha, não tem problema. Pode usar uma agulha de crochê mesmo mais fina, tá? Então, fiz aqui, ó. Fiz o acabamento aqui. Então, a base do nosso porta-papel higiênico tá pronto. Olha. Viram? O que que vamos fazer agora? Vamos arrematar já esse fio para dar início à subida do nosso porta-papel higiênico. Então, aqui, olha, a base tá pronta. Cortamos o fio para ficar com esse acabamento aqui por toda a lateral, ó. Aqui a gente tem um acabamento, ó, por toda a base, tá? E agora vamos arrematar esse fio. Então, para arrematar o fio, escondam ele aí entre os pontos que vocês fizeram aqui da base, tá? Vão passando ele aí, escondendo ele. Não se preocupem porque não precisam usar cola, porque ele não vai escapar. Tem pessoas que se sentem mais seguras utilizando a cola, então fica a critério de vocês, mas não é necessário. Só passando por entre os pontos, vocês vão ver que ele já vai ficar firme. E se forem usar cola, só tomem cuidado, porque a cola, ela acaba manchando o fio, então fica a marca dela. Então, tem que ser bem escondidinho e usar assim bem devagar. Bem pouquinho, né? Agora, eu corto aqui o excesso do meu fio, ó. Cortei o excesso, olha aí. Pode esticar aí o trabalho, que o fio não sai. Agora, nós vamos arrematar esse aqui também do anel mágico. Então, vou colocar ele aqui na agulha. O anel mágico é sempre bom não, é o correto, tá? Vocês passarem no sentido que ele está vindo, ó, ele tá vindo nessa direção, então vamos seguir nessa direção, porque se fizermos ao contrário, corre o risco de desmanchar, tá? Então, escondam aí o fio o máximo que vocês conseguem entre os pontos e cortem o excesso, tá? Então, eu escondi aqui o meu. Agora, eu vou cortar aqui o excesso. Cortem o excesso, ó. E está pronta a nossa base, tá? Olha, a minha base aqui ficou com 12 centímetros. 12,5 praticamente, tá? Então, como eu disse, pode variar, tá? Esse fio que eu tô usando, ele é um fio prêmio, só que ele é um fio mais seco. Ele não tem muita elasticidade, então, assim, ele deixa o trabalho um pouquinho mais firme, tá? E esse lado aqui, que vai ser o fundo do nosso cachepô, do nosso porta-papel higiênico, também é um cachepô. Vocês podem transformar ele num vaso, fazer em tamanhos diferentes, fazer ele como um porta-escova, porta-pincéis de maquiagem, tá? Então, esse porta-papel higiênico, ele tem várias outras utilidades e vocês podem fazer de tamanhos diferentes, é só diminuir a base aqui. Então, esse fundo aqui é o fundo que vai ficar aqui dentro, ó. Então, quando a gente olhar dentro do nosso porta-papel higiênico, vocês vão ver os pontinhos centrados, bonitinho. Aqui também ficou bonitinho, mas aqui já é o nosso fundo, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar dessa forma, deixando esse lado aqui dos pontos para baixo e esse lado aqui onde você consegue visualizar os pontos baixos centrado,
pro fundo do nosso trabalho. Então, vamos lá? Então, vamos pegar a nossa agulha e o nosso fio, deixa aí um pedaço aí de fio, mais ou menos aí de uns 15 centímetros, tá? Pra vocês conseguirem arrematar com folga. Vou pegar a minha agulha e onde eu fiz os pontos baixíssimos, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, pegando essas duas alcinhas dele, ó, certo? Então, aqui eu vou começar o meu trabalho. Vou pegar aqui, vou buscar o fio que vem do rolo, ó, deixei aqui mais ou menos uns 15 centímetros, vou buscar o fio e trazer pra cá, aqui pra frente. Vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Então, aqui tá o meu primeiro ponto baixo. Por toda essa carreira aqui, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base aqui, ó. Então, eu fiz o meu primeiro, vou fazer o meu segundo, tá? No mesmo ponto, na mesma alcinha. Agora, eu vou pular a próxima. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos na mesma alcinha, vou pular essa alcinha e vou vir aqui, ó, tá vendo, ó? Vou pular essa e vou vir nessa. E vou fazer aqui 2 pontos também. Então, venho aqui e faço 2 pontos no mesmo ponto. Ó. Vou agora, novamente, vou pular essa alcinha e vou vir na próxima. Então, não vou fazer nessa, vou na próxima e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. Então, pego a próxima alcinha e faço aqui 2 pontos no mesmo ponto. Olhem. Vou pular a próxima e vou na outra, aqui. E vou fazer 2 pontos na mesma alcinha, tá? Então, eu tô pegando aqui, ó, essa alcinha aqui, ó, do ponto baixíssimo que nós fizemos. Eu fiz aqui nessa, essa aqui eu não vou fazer, vou fazer nessa agora. E por toda essa base, nós vamos fazer 2 pontos na mesma alcinha e pular uma alcinha. Vou fazer 2 pontos numa alcinha e pular a seguinte, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz nessa, vou pular essa alcinha e vou aqui nessa, ó. Fui nessa alcinha, vou fazer aqui 2 pontos baixos, né? Na mesma alcinha. Fiz o meu primeiro, vou fazer o segundo. Aqui nessa próxima, eu não vou fazer ponto baixo, eu vou vir nessa. Pegar aqui por baixo, peguei, laço o fio, trago aqui pra frente e faço 2 pontos na mesma alcinha. Deixem o fio solto, fica melhor, tá? Vão ajustando aí pra base não ficar torta, não apertem os pontos. Então, eu venho aqui, ó, tenho na próxima alcinha, eu não vou fazer, vou vir, ó, nessa eu não vou fazer, vou vir nessa, ó. Introduzo a minha agulha por debaixo, laço o fio e faço 2 pontos. Eu vou seguir isso por toda essa base, até eu chegar aqui desse lado, tá? Estou chegando aqui, ó. Estou chegando no final aqui, fazendo o meu último ponto. Fiz o meu último ponto aqui na minha alcinha. Vai ficar uma alcinha de espaço aqui. Vou agora pegar, antes de eu pegar essa laçada aqui e passar para fecharmos a carreira, eu preciso arrematar esse fio. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo onde ele tá saindo, ó? Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Pegar esse fio e trazer ele aqui pra cima, ó. Tá vendo? Ele veio aqui pra cima. Ele veio aqui pra cima, eu vou arrematar ele aqui, ó. Prendendo ele, laçando ele entre os fios aqui, ó. Certo?
Ó, vou escondendo ele aqui. Entre as alcinhas, ó, só em uma alcinha, pega só a alcinha de trás, ó. Já passei aqui uma quantidade boa de pontos, corta o excesso. E a hora que nós formos fazendo aqui, ele vai ficar preso aqui dentro, ó, tá? Ele não vai aparecer. Então, aqui, nós vamos fazer o quê? Vou pegar essa laçada aqui e trazer ela aqui pra trás, ó. Pegar aqui essa primeira laçada e passar a agulha por baixo e levar lá pra trás, como a gente fez na carreira anterior. Ajustem aí a laçada, tá? Aqui, nós vamos fazer agora de uma forma um pouco diferente. Esses dois últimos, ó, a minha laçada tá aqui e tem esses dois últimos pontos anteriores. Então, aqui eu tenho, ó, o meu primeiro ponto e o meu segundo ponto. Eu vou vir com a minha agulha aqui no meio do segundo ponto, ó. Vim aqui com a agulha no meio, ó, e ela vai sair aqui atrás. Vou pegar essa laçada aqui, trazer ela aqui pra frente e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, ó. Peraí que ficou muito justo. Vou fazer de novo aqui. Peraí que solta um pouco aí essa laçada, ó, deixa uma laçada mais ou menos desse tamanho. Vou introduzir aqui, ó, a minha agulha no meio aqui, ó, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto, né, os pontos anteriores a esse ponto inicial da carreira anterior. Então, no último ponto, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, no meio dele, ó, onde eu vou pegar só uma alcinha, vou pegar esse fio aqui, laçar ele e trazer aqui pra frente, ó. Então, dessa vez eu trouxe a laçada aqui pra frente. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto e vou fazer mais um ponto. Ó. Então, eu fiz aqui 2 pontos. Vou vir aqui no próximo ponto. Só a primeira carreira que parece ser mais confusa, ó. No próximo ponto, nós temos também 2 pontos. Vou vir aqui, ó, no segundo ponto e pegar essa última alcinha, ó, e introduzir a minha agulha aqui, ó, onde tem um buraquinho aqui atrás, ó. E vou fazer aqui o meu ponto baixo. Venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz um e vou fazer o meu segundo. Olha. A partir da terceira carreira, vocês já vão conseguir visualizar esse detalhe dessas alcinhas, tá? Nas primeiras carreiras é um pouco mais demorado mesmo. Então, eu venho aqui, ó, na próxima, tem o primeiro ponto, no segundo, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando só uma alcinha, ó. Nesse buraquinho que tem aqui atrás, eu introduzo a minha agulha, saio do outro lado, laço o fio e faço um ponto baixo. Vou no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, ó. Tá vendo? Vou aqui no próximo ponto, faço aqui pego aqui a última alcinha, introduzo a minha agulha lá pra sair do outro lado e faço um ponto baixo. Vou e faço mais um. E vou fazer 2 pontos aqui, ó, pegando essa última alcinha aqui até o final. Então, eu venho aqui, ó, aqui eu tenho um ponto, 2 pontos. No segundo ponto, eu vou bem no meio dele, pego só essa alcinha aqui, ó, e vou com a minha agulha dentro do ponto, ó. E assim, eu faço mais um ponto. Vou aqui no próximo não, no mesmo, né, e faço mais um ponto, ó. E assim vai subindo as carreiras.
Então, eu vou fazer aqui até o final e vocês façam de vocês. Cheguei aqui no meu último ponto. E fiz aqui, ó, encerrei aqui a minha carreira. Aqui, vou puxar aqui a minha laçada. Vou vir aqui, ó, na primeira alcinha da correntinha. Vou levar essa laçada lá pra trás, ó. E agora, a mesma coisa, eu vou vir aqui. A minha laçada tá aqui, ó, no primeiro ponto que nós fizemos da carreira. Eu vou vir aqui, ó. Nos últimos pontos, temos 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu tenho aqui o meu primeiro, vou vir aqui, ó. Vou pegar essa última alcinha, ó. Essa última alcinha, vou introduzir a minha agulha aqui, no buraquinho que tem atrás dela. Vou laçar esse fio e trazer aqui pra frente, ó. Lacei o fio. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. Faço aqui 2 pontos baixos. A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ó. Tá? 2 pontos baixos. Vamos ajustando aí. Agora, eu venho aqui no próximo bloquinho de 2 pontos, ó. Tenho aqui o primeiro ponto e o segundo. Venho aqui, pego essa última alcinha pra ela ficar em relevo. Introduzo a minha agulha aqui, ó. Aqui atrás tem um furinho, ó, um buraquinho, onde vocês vão introduzir a agulha pra sair do outro lado. Laço o fio, faço um ponto baixo e faço mais um. Sempre são 2 pontos juntos. Conseguem visualizar que aqui já tem uma alcinha, ó, na carreira anterior já dá pra ver a alcinha em relevo, ó. E agora aqui também a gente já tá deixando mais uma. Tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto, pego essa última alcinha dos 2 pontos, ó, temos 2 pontos, pego a última alcinha e introduzo a minha agulha aqui, ó. Aqui atrás temos esse buraquinho aqui, ó, entre os pontos, ó. Eu vou vir aqui, ó, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. E por toda essa carreira, eu vou repetir o mesmo processo, ó. Tá? Então, eu venho aqui no próximo, pego essa última alcinha, introduzo a minha agulha ali. Atrás dele mesmo já tem um buraquinho, introduzo a agulha nele. E façam 2 pontos no mesmo lugar. Olha. Venho aqui no próximo. Introduzo aqui a minha agulha. E a mesma coisa. Soltar aqui mais o meu fio. Vou aqui faço aqui mais um ponto, né? E vou no próximo e a mesma coisa. Pego a última alcinha dos 2 pontos e faço 2 pontos baixos. Então, façam até o final dessa carreira o mesmo processo, tá bom? Nós chegamos aqui no final da nossa terceira carreira. Aqui chegamos no final, vamos fechar da mesma forma, pegando aqui na alcinha da correntinha aqui de cima, levando essa laçada lá pra trás, ajusta um pouco o fio, que ele não precisa ficar tão grande. Vou vir aqui no ponto anterior e pegar a última alcinha, introduzir a minha agulha aqui, laçar a laçada aqui que a gente deixou separado e trazer o fio aqui pra frente, tá? Trouxe ele aqui pra frente, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, tá? É uma repetição das carreiras anteriores. Vou aqui na última alcinha, ó, pego ela, introduzo a minha agulha aqui no meio e faço um ponto baixo. E assim
eu vou seguir fazendo esse mesmo processo que eu fiz nas carreiras anteriores, até atingir um total de 9 carreiras. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, essa é a quarta. Então, vocês vão fazer a quarta carreira e depois mais 5 carreiras. Então, ainda faltam um total de 6 carreiras para fazer. Então, eu venho aqui nessa laçada e faço um ponto baixo e vou no mesmo lugar e faço outro ponto baixo, tá? O processo é o mesmo até o final. Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras que faltam, vou completar essa e fazer mais 5. E quando eu terminar, eu volto com vocês. Estou chegando aqui, ó, no final da minha 9ª carreira, tá? Fiz aqui o meu último ponto, tá? Vou agora fazer o acabamento. Mas antes, olha, queria mostrar pra vocês como tá ficando, ó, como ficou, né? Dá pra ver as alcinhas aí em relevo. Agora, olha, seria bom vocês pegarem um rolo de papel higiênico e medir. Por quê? Porque pode, como eu já falei antes, pode ter diferença do ponto, da agulha que vocês estão usando, do fio, ó. O que eu fiz aqui, as 9 carreiras, cabe certinho um rolo de papel higiênico, tá? Então, aí, meçam com o de vocês, pra vocês fazerem do tamanho que fique certinho, tá? Então, se precisar fazer mais uma carreira, é só seguir a mesma sequência, tá? Vamos fazer o acabamento aqui agora? Então, eu vou pegar esse meu fio, levar essa laçada lá pra trás. E agora, a gente vai dar aqui o acabamento aqui em cima, ó. Então, aqui, ó, como igual da outra vez lá na base, né? Tá faltando aqui uma alcinha do lado, ó, que eu só vou ter uma aqui. Em todas elas eu tenho 2 laçadas, aqui eu só tenho uma. Então, eu vou pegar essa laçada e trazer ela aqui dentro, ó. Vou colocar ela aqui dentro. Então, vou vir aqui onde tá saindo o meu fio, vir com a agulha por dentro, ó. Vai sair lá no meio desse ponto. Vou laçar esse fio. Lacei o fio e assim eu dei o acabamento aqui, ó. Ficando igual por toda a lateral, tá? Agora, eu vou fazer um acabamento aqui por toda essa borda de ponto baixíssimo, ó, igual eu fiz aqui, tá? Então, eu vou pegar agora a minha agulha. Olha, ele tá saindo aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse furinho aqui, ó, entre os 2 pontos. Vou introduzir a minha agulha, pegar essa laçada e trazer ela aqui pra frente, ó. Trouxe ela aqui pra frente. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos, né? Vou laçar ela aqui na agulha, introduzir aqui, ó, no próximo espaço entre os pontos, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo e fazer outro ponto baixíssimo. E por toda essa lateral, a gente vai fazer ponto baixíssimo, ó. Tá, eu vou fazendo aqui o meu e vocês façam o de vocês aí. Cheguei aqui no meu último ponto, fiz o meu último ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu preciso agora fazer o acabamento. Então, eu vou puxar aqui um pouco a minha laçada, vou cortar aí o meu fio, deixa aí uns 10 centímetros, tá? E vou puxar ela todinha aqui pra fora, ó. Puxei ela todinha. Agora, eu vou pegar a minha agulha de arremate aqui. Vou vir aqui, ó, tá vendo? Preciso fazer esse acabamento aqui desse espaço, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando
as duas laçadas do primeiro ponto baixíssimo. Passo aqui a minha agulha, o meu fio, né? Venho aqui no meio, pra fechar ele bonitinho, ó. E assim eu fico com um acabamento igual por toda a base, ó. Agora, esse fio aqui, vocês arrematem ele aí por dentro, tá? Vão arrematando, passando por entre os pontos. E assim ficou pronto o nosso porta-papel higiênico, olha. As alcinhas em relevo, fica por toda a volta, tá? Vocês podem, coloquem aí o papel pra vocês terem uma ideia de como ficou, ó. Esse tamanho que fizemos aqui ficou perfeito, ó. Por toda a lateral, ficou o mesmo detalhe. Ele ficou uma peça decorativa que você pode estar fazendo de outras cores aí pra combinar, né, com o seu banheiro e vai ficar muito bonito. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Muito obrigada!